É, mocidade, a Copa do Mundo começou e o Brasileirão Série D não parou. E neste final de semana tivemos aí finalmente a definição dos grupos que ainda não haviam jogado a 10ª e última rodada da fase classificatória. Então no vídeo de hoje vamos dar um confere em todos os resultados e também como é que ficaram aí os chaveamentos do primeiro mata-mata, já valendo vaga na Série D do ano que vem e, obviamente, classificação para a próxima fase. Mas antes disso, já vai se inscrevendo aí no canal se você ainda não é inscrito, para dar aquela fortalecida aí no nosso trabalho e também siga lá o seu amigo Jogador Asmático na rede vizinha. É isso aí, mocidade. Sem mais enrolação, se ajeitem daí que eu me ajeito daqui e bora pro vídeo! Bora lá então, mocidade. 10ª e última rodada da fase classificatória dos grupos que faltavam, né, que não tinham jogado no final de semana passada, na tela aí, com arte do perfil Brasileirão Série D. Já falei várias vezes, se não tá seguindo ainda o Brasileirão Série D lá no Instagram, então siga que você tá panguando, hein? Grupo 7, classificação final. Ferroviário, Piauí, Fluminense e Altos, as equipes classificadas. O Tirol, que tinha chance de classificação nessa última rodada aí, foi eliminado com essa derrota frente ao Piauí por 2-1. Outros resultados, o Ferroviário meteu 1-0 no Fluminense e o Altos venceu o Atlético Cearense por 3-2. Próximo grupo que teve a rodada derradeira realizada nesse primeiro final de semana de Copa do Mundo foi o grupo 8. Os classificados são ABC e América, portanto o ABC se manteve aí na primeira colocação. E Maguari e Central também classificados. Quem tinha chance ainda de classificação nessa última rodada e foi eliminado aí, infelizmente, foi o simpático dinossauro lá do sertão, o Souza da Paraíba, que com 10 pontos ficou de fora aí da zona de classificação. O Central venceu o Laguna por 2-1, o Souza perdeu do América de Natal por 2-0 e o ABC venceu a equipe do Maguari por 1-0 nesse final de semana aí de Copa do Mundo. Mais um grupo com a 10ª rodada finalmente realizada nesse final de semana foi o grupo 1, que teve Gás 3, Manaus 1, Nacional 3, Monte Roraima 1 e Manauara 1, São Raimundo 0. Os classificados são Manauara, Nacional, São Raimundo e Monte Roraima. Quem ficou pelo caminho aí foi a equipe do Manaus, hein, com a mesma pontuação do quarto colocado e eliminado nos critérios. Outro grupo que foi decidido aí nesse final de semana foi o grupo 9, com um empate por 1-1 entre Sergipe e Serra Branca. O Lagarto venceu a equipe do Decisão por 1-0 e o Retrô meteu 3-0 no 13 de Campina Grande, que mesmo assim se manteve aí na primeira colocação. Sergipe, Serra Branca e Lagarto também estão classificados. Quem tinha chance e foi eliminado nessa última rodada foi a equipe do Retrô de Pernambuco. Próximo grupo, o grupo 10, que, olha, mano, 7-1, que placar é esse, hein? Falar nisso, hoje pela Copa do Mundo, a Alemanha meteu 7-1 na estreante Curaçao, mas o gol de Curaçao foi histórico, e mesmo assim a equipe do Caribe foi aplaudida pelos torcedores na saída do gramado. Copa do Mundo é uma parada muito da hora, né, mocidade? É muito mais que futebol. Portanto, aí o CSA meteu 7-1 no Atlético de Alagoinhas, que já está eliminado faz tempo, né? A Jacuipense ficou no empate por 1-1 com o Asa de Arapiraca e o CSE perdeu de 1-0 da Juazeirense. Classificação final, CSA, Juazeirense, Asa e Jacuipense classificados e o CSE foi eliminado aí nessa última rodada. Grupo 11, teve Betim 2, Operário 1, Uberlândia 0, Abecate 1, Craque 1 e Vinhema também 1. Os classificados, Uberlândia, Betim, Craque e Ivinhema. E a Abecate foi a equipe que foi eliminada nessa última rodada, né? Ainda tinha chance de classificação. Grupo 12. Tivemos aí 0-0 um empate entre Real Noroeste e Democrata de Governador Valadares. Também 0-0 para Tombense e Vitória do Espírito Santo. E a equipe do Rio Branco meteu 4-0 aí no Porto da Bahia. Classificação final aí, temos classificados para o mata-mata Democrata, Tombense, Vitória e Rio Branco. E a equipe que tinha chance de classificação, mas foi eliminada nessa última rodada, foi o Porto da Bahia. Portanto, aí, relembrando, todos os classificados aí para a fase de mata-mata. Aqui eu não vou falar time por time, porque é time, hein, mocidade? Mas você pode dar uma pausada aí no vídeo e relembrar cada um dos classificados.
E mais um grupo aí, ó, que eu tava me esquecendo já, o grupo 2, que teve um empate por 2-2 entre Independência e Guaporé e 2 goleadas colossais, mano. Olha só isso daqui, mano. O Porto Velho meteu 13-0 no Humaitá. Mano, isso aqui é surreal, mano. Isso aqui é inacreditável. 13-0. Olha a campanha do Humaitá, mano. Perdeu todos os 10 jogos, mano. Tem um saldo de gol de menos 46. Caraca, que vexame que o Humaitá deu nessa Série D, hein, Mocidade. Cê é louco, mano. 13-0 é muito feio, mano. E quem não ficou muito atrás aí foi o Torão do Norte, que meteu 9-0 no Galvez, mano. Cê é louco, mano. 9-0. Caraca, aí, Mocidade. Que massagem, hein? Foi a rodada das massagens, essa 10ª rodada aí no grupo 2, hein? Guaporé, Porto Velho, Araguaína e Independência estão classificados e Galvez eliminado junto com o Humaitá, que teve esse ano essa campanha totalmente humilhante, hein? Agora sim, vamos dar um bizu no mata-mata, hein, Mocidade? Eu vou dar um zoom aqui, ó. Pra gente ver melhor os confrontos, ó. Então, portanto, Manauara e Independência se enfrentam. O vencedor pega o vencedor de Goiatuba e Brasiliense. Mano, pra mim aqui, o favorito dentre os 4 dessa chave é o Brasiliense. Vamos pra chave de baixo aqui, ó. Que tem, vou ter que dar o zoom de volta aqui. Aí, ó. Ferroviário e Central. Baita jogo, hein? Aqui tem 2 equipes tradicionalíssimas se enfrentando. E Maracanã e Imperatriz, mano. Olha, aqui pra mim, vou falar pra vocês, hein? O favorito aqui, ó, dos 4 aqui, né? Desses 2 confrontos, é o Central de Caruaru, mano. Na minha opinião, é o time que tem mais camisa e mais tradição no futebol brasileiro. Vamos ver o próximo chaveamento aqui, ó. Tem Gama e Misto. Jogão, hein, mano? O Misto é uma equipe tradicionalíssima do Mato Grosso. Porém, o Gama, mano, fez a melhor campanha dessa Série D. O Gama é favoritaço ao acesso à Série C, mano, tá ligado? Até eu ainda vou fazer um vídeo falando aí o meu top 6, que eu vou parar, vou analisar bem certinho antes de falar, mas eu já vou dizer que o Gama eu coloco em primeiro lugar aí no meu top 6, mano. Eu acho que é favorito a título, inclusive, dessa Série D. E o Porto Velho pega o São Raimundo. Eu acho que o Porto Velho é favorito nesse confronto aí contra o São Raimundo. Porém, aqui desse chaveamento, pra mim, o favorito dos 4 aí, ou seja, pra passar dos 2 confrontos, é o Gama. Vamos ver o último aqui de baixo. Tem aqui Trem e Sampaio Corrêa. Esse é um confronto que eu acho que vai ser muito equilibrado. O Trem se classificou em primeiro do seu grupo, né, uma campanha muito sólida. E o Sampaio Corrêa se classificou em quarto do seu grupo. Mas é um time que, na minha opinião, tem mais camisa aí que o Trem, né? É um time de mais massa. E eu acho que, putz, aqui é difícil apontar favorito, hein, mano. Não tenho nenhum palpite pra Trem e Sampaio Corrêa. Mas no confronto de baixo, entre América e Fluminense, e também entre os vencedores dos 2 confrontos, eu coloco o América como favoritaço aqui a passar aí nesses 2 chaveamentos. E vamos pro outro lado da chave, que tem ali Guaporé e Monte Roraima. Para mim o Guaporé é favorito, né? Fez uma baita de uma campanha na fase classificatória. E o outro confronto, mano, entre Luverdense e Ceilândia, mano, não sei apontar um favorito, hein? Mas eu acho que desses 4 aqui, quem avança aí é o Guaporé, mano, pela campanha na primeira fase. Depois aqui tem ABC e Altos, né? O ABC é favoritaço nesse confronto contra o Altos. E tem Águia de Marabá e Parnaíba. Pra mim, o Águia passa, o Águia é favorito. Mas o favorito do chaveamento aqui é o ABC de Natal. Depois ali tem Capital e Aparecidense, Nacional e Araguaína, mano. Vou falar pra vocês, hein? Pra mim, dos 4 aqui, ó, dos 2 confrontos aí, eu acho que quem avança dos 4 aí é o Araguaína, mano. O Torão do Norte aí fez uma baita de uma campanha e meteu umas goleadas aí nessa primeira fase, na fase classificatória, né? E o último chaveamento aqui tem Iguatu e Tunaluso, Piauí e Maguari. Mano, aqui eu vou pela força da camisa, da tradição. A Tunaluso é o time mais expressivo aí, aliás, é um time tradicionalíssimo do futebol brasileiro. Pra mim, a Tunaluso é a favorita aqui pra passar aí desse chaveamento total ali dos 4 confrontos. Vamos pro próximo aqui, virando a página, porque é time nessa Série D, hein, Mocidade. Temos aqui o confronto entre 13 e Jacuipense, Tombense e Craque. Pra mim aqui, os favoritos são 13 e Tombense, porém, dentre 13 e Tombense, aí, o grande favorito pra mim é o 13 de Campina Grande, aí, que é o time que tem mais camisa, né? O time é muito tradicional lá do Nordeste brasileiro. Confronto de baixo aqui, ó, entre Santa Catarina e São José, mano. O São José eu acompanhei bem de perto, porque tava no grupo do meu chavante, né? Aliás, assim, o São Joséense
e também o Azures, juntamente com o meu Brasil, eles brigaram para não se classificar, né? Um jogou pior que o outro. No final, o Zequinha conseguiu aí a classificação culposa, né? Sem intenção de se classificar. Portanto, para mim, o Santa Catarina é favorito diante do São José de Porto Alegre, e a Portuguesa do Rio de Janeiro é favorita diante do Noroeste. E aí, eu acho que dos 4 aqui, quem leva melhor é a Portuguesa do Rio. Próximo chaveamento aí, que tem Uberlândia e Rio Branco. Uberlândia é favoritaço, né, mano? Aliás, é favorito ao acesso, mano, tá ligado? Eu já falei do Gama, né? Já falei... Putz, não lembro qual foi o outro time que eu falei na página anterior. Não, mas vai ter que ficar com outro vídeo mesmo isso. Senão eu vou me atropelar tudo agora. Juazeirense e Serra Branca. Putz, mano, aqui não sei se tem favorito, né? Acho que vai ser um confronto bem equilibrado. Mas do chaveamento geral aí, sem sombra de dúvidas, o Uberlândia é o grande favorito. Vamos ali pro último chaveamento desse lado, né? Portuguesa e Sampaio do Rio. Portuguesa é favoritaça, né? Outro time que é favorito ao acesso também, né? Montou um elenco pra subir, né? No passado passou perto e acabou eliminada, né? E esse ano acho que a Lusa deve subir. E tem Marcílio Dias e Cascavel, mano. Aqui o confronto é equilibradíssimo também, hein? Mas eu acho que passa o Marcílio Dias, hein? E do total ali do confronto, pra mim a grande favorita é a Lusa, sem sombra de dúvidas. E finalmente, vamos aí pro último lado aí do chaveamento, que tem aqui CSA e Lagarto, Betim e Vitória. Pra mim, o favorito do confronto de baixo ali é o Vitória, o de cima é o CSA e o total aqui, pra mim, quem avança é o CSA de Alagoas, que deve brigar pelo acesso também. Próximo confronto tem Blumenau e São Luís. Aqui, o Blumenau é favoritíssimo. E Água Santa e Velo Clube, mano. Aqui vai dar jogão, hein, mocidade? Água Santa e Velo Clube, 2 times do interior paulista que estão bem demais essa Série D, mano. Pra mim, não tem favorito aqui, mas eu acredito que seja qual for dos dois, tanto o Água Santa como o Velo Clube, quem ganhar passa pelo Blumenau também na sequência. Próximo confronto aqui, Democrata e Vinhema, né? O Democrata, nessa eu vou pelo peso da camisa também, né? O Democrata é muito mais tradicional. E no confronto de baixo aí, eu acho que vai ser bem equilibrado entre Sergipe e Asa, mano. E aí eu vou no desequilíbrio do peso da camisa também. Eu acho que o Asa de Arapiraca é mais tradicional no futebol aí, né? Um time que tem mais nome, né? Tem mais camisa que o Sergipe e acho que deve passar. E, finalmente, o último chaveamento lá de baixo, né? A gente tem 15 de Piracicaba e América do Rio. Esse vai ser um baita de um confronto. Deixa eu arrumar o zoom melhor aqui. Entre um time muito forte, muito tradicional do interior de São Paulo e um time também muito tradicional do Rio de Janeiro, né? O América, que teve uma campanha de recuperação nessa Série D, muito boa, né? Recuperação do América. E pega o Quinzão, que teve uma campanha sólida. E no final das contas, eu acho que o 15 de Piracicaba é o favorito. E no último confronto aí, entre os paranaenses Cianorte e São Joséense, como eu já comentei, o São Joséense não jogou nada ao contrário do Cianorte na fase classificatória, e pra mim, o Leão do Vale é favorito. Aliás, eu já declarei aqui, né, abertamente que, com a eliminação do meu Chavante, a minha torcida nesse Brasileirão Série D vai agora pro Cianorte, pro Leão do Vale. Tá aí, mocidade, todos os resultados que finalmente encerraram a fase classificatória do Brasileirão Série D e também os confrontos do mata-mata. O seu time tá classificado ou, infelizmente, foi eliminado igual o meu? Deixa aí nos comentários pra eu saber e também comenta aí quem é o seu top 6. Quem são os 6 times que você acha que vão subir para a Série C do Brasileirão no ano que vem? É isso aí, mocidade. Deixa o like pra nós, tamo junto e até o próximo vídeo.